Boa noite, gente. Até desliguei o microfone. Deixa eu me apresentar, meu nome é Giovana, eu tenho 26 anos, sou casada há 2 anos com o Gleidson, tenho 2 filhos, a Madalena é de 1 ano e mais um bebezinho que eu estou grávida, que não sei se é menino ou menina ainda. Sou consagrada da comunidade de Aliança Cristo Libertador. Nós ficamos em São Paulo, nossa sede mãe, mas também temos uma casa de acolhida e da comunidade de vida em São Bernardo do Campo e uma célula em Manchester, na Inglaterra. E o nosso carisma é chamado a ser sinal da verdade e da liberdade de Cristo em todas as realidades de escravidão humana. Então, aonde tem escravidão humana, o Senhor nos chama e nos envia a ir comunicar ali uma vida mais livre. Nós temos uma missão dentro das Fundações Casas, as antigas FEBEMs. Nós vamos evangelizar ali toda semana. E temos uma casa de acolhida também para essas meninas, principalmente as meninas que desejam mudar de vida. Quando saem da Fundação Casa, elas podem vir morar conosco e fazer um processo aí de restituição da sua própria história. É o 3º ano consecutivo que eu venho aqui, com a graça de Deus. Eu estava pensando isso em casa. Eu falei, nossa, quando eu fui a primeira vez, eu tinha acabado de casar. A segunda vez eu estava grávida da Madalena. E agora a 3ª vez, eu tenho a Madalena com 1 ano e estou grávida de outro bebê. Ano que vem, se bobear... Não. Vai com calma, Jesus. Vai com calma. E eu queria começar te perguntando se você conhece alguma história de libertação. Quem conhece uma história de libertação? Qual história você conhece? Não, é aqui da frente. Qual? Uma só? A tua? Perfeito. Quem mais? Que história de libertação você conhece? Pode ser famosa, assim, de cinema, de... uma história que você conhece. E agora que eu falei para eles falarem, ninguém mais vai querer conhecer a história de libertação. Mas graças a Deus nós podemos ver muitas histórias de libertação. E o que tem em toda a história de libertação? Você saberia me dizer o que tem em toda a história de libertação? Tem 4 coisas. Para ter uma história de libertação, tem que ter o quê? Quase. Tá próximo isso aí? Tá quente? Aprisionamento. Prisão. Escravidão. Você falou, irmão? Então, toda a história de libertação precisa ter um aprisionamento, que pode ser um pecado. Um pecado aí. Uma prisão. Tem que ter outra coisa. Se tem uma prisão, se tem uma escravidão, vai ter uma coisa que vai chamar o agente de escravidão, o agente da prisão. Sabe, agente penitenciário é o agente que cuida ali das penitenciárias para abrir e fechar a porta, para continuar deixando eles presos ali e manter a segurança, a ordem no local o máximo possível. O agente de escravidão, ele existe para você ficar o mais escravo possível, o mais preso possível. E o perfeito agente de escravidão que existe é o demônio. Satanás, ele é o perfeito agente de escravidão. Então, para ter uma história de libertação, nós precisamos ter uma escravidão. Precisa ter uma prisão. E precisa ter um agente dessa escravidão, que o maior de todos eles é o demônio. Mas temos muitos outros. E na sociedade de hoje, cada vez mais vemos agentes de escravidões surgindo. Isso aqui pode ser um agente de libertação, mas pode ser um agente de escravidão. E nos últimos tempos tem sido muito mais um agente de escravidão do que um agente de libertação. Políticos podem ser agentes de escravidão. Teu namoradinho pode ser o teu agente de escravidão. A tua namoradinha pode ser o teu agente de escravidão. O teu vício pode ser o teu agente de escravidão.
O carinha da boca lá que vende a droga para você, ele é o agente de escravidão. Hoje. Quer dizer que para sempre será agente de escravidão? Não, em nome de Jesus nós acreditamos numa libertação. De um dia essa pessoa pode se tornar um outro agente. Mas hoje ela é um agente de escravidão. E aí do outro lado tem que ter duas outras coisas também para ter uma história de libertação. Até porque não é uma história de escravidão que nós estamos falando aqui. É uma história de libertação. Então se de um lado tem a prisão, a escravidão e esse agente, do outro lado vai ter a libertação. Aleluia. E aí vai ter o que com a libertação? O agente da libertação. Ô gente, tem cérebro aí ou não tem? Dá um tapa assim pra ver se dá uma balançada. Do lado, uma sacudida. Funciona? Desgrama. De um lado vai ter o agente de libertação e a escravidão, do outro lado vai ter o agente de libertação e a libertação em si. E a história que eu vim contar para vocês é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia, porque conta uma história de libertação. E aí, como eu disse para vocês, o nome da minha comunidade se chama Cristo Libertador. Então, quando nós olhamos assim histórias de escravidão, pecado, libertação, e nossa, a gente pira. O negócio fala, que legal isso aqui, né? E uma das histórias que é minha favorita é a história de Moisés, que vocês estão até lendo aí nos últimos dias, e nós até estamos lendo na nossa liturgia. Para quem faz a liturgia diária, viu lá que faz umas 2 semanas que estamos lendo a história de Moisés. Estamos lendo Êxodo. E Êxodo vai contar para nós uma história de libertação. Por isso eu comecei falando para você se você conhece uma história de libertação. Se você não conhece, você vai sair daqui hoje conhecendo pelo menos uma, que é a de Moisés. Mas com certeza muitos de nós teríamos outras histórias de libertação para contar. A começar a nossa história. Porque deixa eu te contar uma coisa. Se a tua história ainda não é uma história de libertação, com certeza ela é uma história de escravidão. Não existe outra possibilidade. A minha história de vida ainda não é uma história de libertação. Então com certeza você está contando uma história de escravidão. Porque você deve estar sendo escravo de alguma coisa. Às vezes, até de você mesmo. Escravo dos teus sonhos, das tuas vontades, dos teus desejos. Eu quero agora, eu quero nesta hora. Eu quero que a minha vontade seja sempre aceita. Eu quero o meu jeito. Escravo de relacionamentos, escravo do dinheiro, escravo do pecado, escravo dos prazeres. E aí, infinitas coisas. Se a nossa história, a tua história no dia de hoje ainda não é uma história de libertação, com certeza ela é uma história de escravidão. E a partir de hoje ela precisa começar a se tornar uma história de libertação. Porque nós estamos diante de um agente libertador, que é o próprio Cristo. Estamos diante de um agente libertador, que é a própria Giovana. Não porque é méritos meus, mas porque o Senhor assim quis e me consagrou. E aí deixa eu contar uma coisa. O que acontece na história da libertação? Todas as histórias de libertação acontece a mesma coisa. É assim, ó. A pessoa reconhece que é escrava. O primeiro passo para você se libertar de alguma coisa é reconhecer que você é escravo. Porque se você não reconhecer que aquilo é uma escravidão, que aquilo te aprisiona, você vai morrer com aquilo. Você passou a vida toda com o pé preso em um lugar, achando que estava andando o mundo inteiro e na verdade estava rodando em círculo. E aí a pessoa reconhece que ela é escrava. Depois que ela reconhece que ela é escrava e do que ela é escravo, a libertação começa a acontecer através de um agente libertador, que é o próprio Cristo. E aí o Senhor vai enviando outros agentes libertadores. O Cristo vai enviando outras pessoas que vai te ajudando a se libertar no meio do caminho. Seja um padre que vai te ajudar, seja um pregador, seja um ministro da palavra, uma pessoa, a tua mãe, o teu pai, um intercessor, uma intercessora que vai te ajudar no teu caminho de libertação. Aí você vai se libertando.
E você consegue se libertar de muitas coisas. O próximo passo é você se tornar um agente libertador. Então, se essa história não é uma história de libertação, com certeza o sinal disso é que você não é um agente libertador ainda. E aí você fala, não, eu acho que a minha história é uma história de libertação, sim. Quando você chega nos lugares, as pessoas saem mais livres de lá ou elas saem mais presas? Porque se elas saem mais presas, a tua história, na verdade, é uma história de prisão ainda, e não uma história de libertação. Porque a partir do momento que a minha história começa a ser uma história de libertação, eu me torno um agente libertador. Aonde eu chego, as pessoas saem de lá mais livres, ainda que seja de uma besteira, de uma coisa que ela falou, poxa, isso aqui nem percebi, era uma coisinha que eu nem percebi que estava aqui. Elas saem de lá mais livres, elas saem de lá mais de Deus. E isso que acontece na história de Moisés. Eu não sei se os outros pregadores falaram, mas rapidamente, Moisés, ele é liberto de uma coisa. Ele é liberto da própria morte. Porque quando ele nasceu, era para ele ter morrido. E a mãe dele, num ato de coragem, de fé, coloca ele num cestinho no mar. No lago, no mar, né? No rio. Não é nem no lago, nem no mar, é no rio. Não é no mar. Como vai ser no mar? As ondas, né? Que burra. Funciona o cérebro. Coloca ela na água, perfeito. Coloca embaixo do chuveiro. Aí ela coloca ele na água, ali naquele cestinho, e ele vai seguindo o rio, o fluxo do rio, obrigada. E a mulher lá do faraó encontra ele e adota Moisés como teu próprio filho. Ela fala, ó, menininho aqui. E ela fala, chama alguém para amamentar este bebê. Quem ela chama? A mãe biológica de Moisés. E ela amamenta aquele bebê, seu próprio filho. Moisés cresce ali naquele meio. E foi a primeira libertação que aconteceu na vida dele. O livrar-o da morte. A história de Moisés já era uma história de libertação. Mas para se concretizar essa história de libertação, qual que foi o divisor de águas? O dia que ele se tornou um agente libertador. O dia que Deus falou para ele, legal, Moisés, eu te livrei da morte. Agora, livre outros da morte também. Agora vai ser você que vai fazer o mesmo que eu fiz por você. Que você vai continuar repetindo o ciclo, repetindo a história. Deixa eu contar um segredo para vocês. O demônio, ele não é criativo. Ele é inteligente, porque ele é um anjo. A inteligência dele é superior à nossa. Mas ele não é criativo. Porque criatividade vem de criador. E o único que é criador é o próprio Deus. Só Deus pode criar a partir do nada. Criatividade é um dom do Criador. Só pode vir de Deus. O demônio nunca vai conseguir ser criativo. E sabe o que isso quer dizer? Que o demônio sempre repete as coisas. Desde todo sempre. Nossa, não sabia que eu ia cair. Não sabia porque é trouxa. Porque o demônio sempre repete os ciclos. Ele não inventa moda, não. Ele vem com um jeitinho diferente de aparecer. Vem às vezes vestido de príncipe encantado em cima de um cavalo branco. Vem com um emprego que é o emprego dos meus sonhos. Vem com a faculdade que, meu Deus do céu, eu tanto desejei. Ele vem fantasiado de umas coisinhas assim. Mas ele sempre repete ciclos. E o ciclo do demônio é repetir o ciclo de escravidão. Então o que Deus faz conosco? Nós precisamos repetir o ciclo. Mas o ciclo da libertação. Porque se eu não repetir este ciclo, eu vou continuar repetindo o ciclo do demônio. E aí eu vou ser um agente do demônio e não do próprio Deus. É o que acontece com Moisés. Ele fala, ei Moisés, sabe o que aconteceu com você, meu filho? Agora tem uma multidão que você precisa fazer o mesmo com eles. Você precisa lá anunciar que existe uma vida mais livre. E que eles não padecerão
naquele lugar. Porque se eu te livrei da morte, Moisés, eu também vou livrar quanto mais vierem. Se o Senhor te livrou da morte, Ele vai livrar quanto mais vierem. Se o Senhor te livrou da prostituição, da masturbação, do adultério, do vício, Ele vai libertar quem mais vier. E isso não é novidade, isso é bíblico. Então pega a tua palavra lá em Êxodo 3, versículo 7. Êxodo 3, versículo 7. Ai, ai. Acharam? Missão de Moisés. O Senhor disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir dessa terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos adeus e dos jebuseus. Agora, o grito dos israelitas chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios nos estão oprimindo. Vai, pois, e eu te enviarei a Faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Deus disse: eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A história deste povo até aqui é uma história de escravidão. E o Senhor levanta um agente libertador, que é Moisés, para ir até lá e comunicar a libertação. Foram todos que foram com Moisés? Não. Então a primeira coisa que eu tenho que te dizer: não se preocupe com quem vai ouvir o teu anúncio de libertação. Se preocupe com aqueles que forem contigo, porque esses você vai ter que cuidar, esses você vai ter que interceder, esses você vai ter que clamar a Deus pela vida deles e pela libertação deles. A tua missão é ir e comunicar que existe libertação, uma vida muito melhor, uma terra que mana leite e mel. O que é isso? É uma vida em abundância, uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais alegre, uma vida com muito mais desejo, uma vida com muito mais tesão, uma vida de tudo bom que você pode imaginar aí na face da terra. É isso que tem nessa terra. Você vai lá e anuncia. Não se preocupa se você vai ser recebido ou não, quem vai te escutar ou não, quem vai contigo ou não. Se preocupe com aqueles que forem com você ao longo do caminho. Então, para a gente ir até lá, a gente precisa vencer uma coisa: um agente libertador não pode ter medo da rejeição. Então, se você ainda se preocupa muito com a tua imagem, se você ainda se preocupa muito com o que vão pensar de mim, será que eu vou saber falar? Será que eu vou saber testemunhar? Será que eu vou conseguir transformar isso em palavras? Deixa eu te falar uma coisa: você está muito mais escravo de si mesmo do que livre para cumprir a vontade de Deus. Porque um agente libertador, ele não está se preocupando com a tua própria imagem. Ele não está se preocupando com isso. Ele fala: né, mas como eu vou chegar diante do Faraó, a maior autoridade que existia naquele lugar,
e falar que alguém que fez uma sarça queimar me enviou aqui para falar que ele vai libertar o povo. Eu vou falar que eu sou louco. Ele não se preocupa se vão pensar que ele é louco. Ele não se preocupa em pensar que ele é ultrapassado, que ele é careta, que ele não tem amigos, por isso que ele está fazendo isso. Que você não tem amigos, por isso que você vai na igreja. Que você é rejeitado, por isso que você vem na igreja. Que a tua família é cheia de problemas, por isso que vive no grupo de oração, porque está lá só por conta disso mesmo. Sabe por quê? Deus usa das misérias da tua história para gerar libertação. E que bom então que a tua família é uma desgraça e você vem para a igreja, porque é isso que vai fazer outras pessoas que têm famílias desgraçadas, para você testemunhar para elas que existe outra solução, a não ser ficar no quarto chorando sozinho enquanto seus pais brigam lá fora. Que existe outra solução, a não ser se cortar sozinho em casa. Que existe outra solução, a querer arranjar um namorado a todo custo para substituir o pai que te fez tanta falta. Que existe outra solução, a não sair pegando todo mundo por aí, trocando de namorada toda hora, porque tem uma sede do que não sabe do que. Até as desgraças da nossa vida, até as escravidões da nossa história, no final das contas, elas são instrumentos para Deus. É a vida de Moisés. Falam que Moisés, ele tinha um problema na fala. Alguns dizem que ele era gago, que ele não sabia falar direito. Não sabemos ainda qual era o problema. Mas veja, a limitação dele não foi maior do que a graça de Deus que estava sobre ele. A mesma coisa na tua história. A tua limitação, seja ela de vergonha, seja ela de falar com autoridade, seja ela de se expressar. Algumas pessoas aqui que falam, não sei me expressar direito, eu não sei transformar aquilo que eu sinto, que eu estou vivendo em palavras. Essa limitação, ela não é maior do que a graça que está sobre você, que é uma graça de liberdade. Não existe nenhum filho de Deus que nasceu para ser escravo de nada, de nada, de nada, de nada, seja do faraó, seja de você mesmo. Deixa de ser o teu próprio faraó. Deixa, Giovana, de ser o teu próprio faraó. Deixa você de ser o teu próprio faraó, o teu próprio agente de escravidão. Deixa você mesmo de ser o teu próprio faraó e se torna o teu próprio Moisés. Se torna esse próprio Moisés que vai com coragem. E aí eu li a palavra de Deus hoje, nessa passagem, eu vi a pergunta de Moisés e eu falei, poxa, mas quem tem mais autoridade? É Deus ou o faraó? E é isso que Deus está falando para Moisés, né? Eu estarei contigo, vai falar com o faraó. Não importa o tamanho do obstáculo, eu estarei contigo. Não importa o tamanho do faraó que se apresente para você. E o que é esse faraó? É aquilo que te torna escravo. Já tiveram várias coisas na minha vida que eu achei que seria impossível um dia eu me libertar delas. Elas pareciam um faraó gigante. Ora era um namorado na minha adolescência que eu achava que seria impossível viver sem ele. Queria me matar, fiquei com depressão, uma zona toda na vida. Nossa, uma desgraça só. Daí uma pregação só disso. Fiquei lá 2 anos sofrendo com isso. Ora era o pecado da masturbação, que eu achava que era um faraó gigante, que eu falava, meu Deus do céu, não vou conseguir nunca superar isso. Ora era vergonha. Ora era a vanglória de querer ser sempre elogiada, sempre estar lá na frente, sempre ser vista, sempre ser a primeira a ser chamada. O meu próprio faraó. Ora era a maternidade, o meu próprio faraó, que é o mais recente. Que, meu Deus, está me aprisionando, está me escravizando. E nada disso foi maior do que o Deus que me escolheu. E é exatamente que o Deus está falando para Moisés. Você vai,
na cara daquele que te escraviza, e você vai falar que eu te enviei. Você vai, Giovana, na cara do namorado que te escraviza, e você vai falar que você não é mais mulher disso. Estou dizendo que eu precisei na cara dele fazer isso. Não, eu tive que dizer. Eu estou dizendo que na verdade eu tive que fazer o contrário, virar as costas e seguir minha vida. Não quero nem mais saber de você, traste. Vai na cara da masturbação e fala que eu sou o Deus que te enviou, que te consagrou, que te elegeu. Vai na cara dos teus pais, daquilo que te escraviza, do teu vício. Eu não vou conseguir um dia viver sem a sensação de fumar um baseado. E eu nunca fumei, né? Mas vários amigos meus que já fumaram dizem até hoje. Eu lembro da sensação e sinto saudades mesmo estando há 15 anos já na igreja. Mas nunca mais fumei. Porque eu vou na cara dele e falo: eu consegui experimentar coisas muito maiores e melhores do que isso. E é o que Moisés tinha experimentado. Moisés vai, e aquele povo vai com ele. E sabe de uma coisa? Deus, ele gosta de nos dar trabalho. Tá vendo você quietinha? Porque, poxa, vamos combinar, né? Moisés já tinha tido a sua história de libertação, não tinha? Ele já tinha sido livrado da morte. Ele estava vivendo a vida dele, cara. Eu não sei como era a casa dele, eu não sei o que ele fazia para se sustentar, mas ele estava vivendo a vida dele, uma vida normal. E aí chega na chave da mensagem de hoje, que eu quero que você grave no seu coração. Deus, ele quer te dar mais do que uma vida normal. Ele quer te dar uma vida extraordinária. E é isso que ele dá para Moisés. Fala comigo, repete para você mesmo. Deus quer me dar mais do que uma vida normal. Ele quer me dar uma vida extraordinária. Você precisa se convencer disso. Porque a vida de Moisés era uma vida normal. Ele tinha sua casa, ele tinha, não sei se podia ter sua família. Pensa aí, ele tinha a nossa vida. Uma vida bem normal assim. Com um trabalhinhozinho ali, com o teu salário todo mês, com os filhinhos para cuidar, com algumas responsabilidades. E aí do nada, Deus fala: eu te livrei, não para você ter uma vida normal, mas para você ter uma vida extraordinária. E é isso que Moisés vai começar a experimentar a partir deste momento. Mas sabe o que acontece conosco? Nós precisamos ressignificar o que é extraordinário para nós. Na última vez que eu vim aqui, eu lembro que eu preguei para vocês sobre a purificação da imaginação. Não sei quem estava, mas eu falava naquela noite que nós precisamos ressignificar aquilo que está no nosso imaginário. Que nós precisamos purificar tudo que foi construído aqui dentro. E aí hoje, no dia de hoje, o Senhor dizia para mim: Giovana, você precisa ressignificar o que é extraordinário para você. E aí eu vim dizendo para o Senhor, né, que há algumas pregações que nós viemos para elas já pensando: a lapada é para mim, eu vou lá só para apanhar. Para apanhar na frente dos outros, assim, né? Podia apanhar sozinho em casa, podia, mas Deus quer bater em público. Então a gente vai apanhar em público, né? E aí eu sabia que era Deus falando comigo, porque Ele começou a me perguntar. Eu lá tomando banho, Ele começou a me perguntar: Giovana, o que é mais extraordinário? Uma casa própria, muito maneira, como você sonhou, ou não ter onde morar? Aí eu falei para Deus: óbvio que é a casa, né? Tá bom. Giovana, então o que é mais extraordinário? Ser mãe de 2 filhos com 26 anos, tendo eles 1 ano e meio de diferença quando o bebê nascer, ou a tua vida como solteira,
que você podia fazer o que você quisesse, na hora que você quisesse, dormir 12 horas por noite se você quisesse, podia sair a hora que você quisesse, podia ir viajar quantas vezes quisesse, podia gastar o dinheiro como você bem quisesse. Eu gosto dos filhos de Jesus, você sabe, né? Eu amo eles, mas assim, parece mais legal o outro lá, né? Tá bom? Giovana, o que é mais extraordinário então? Isso ou aquilo? Isso ou aquilo? E aí no final eu já percebi que tinha dado ruim assim na história já. Eu falei, aquilo que eu acho que é extraordinário não é extraordinário de fato, né, Jesus? Ele não é. Porque aquele povo encaminhou no deserto, se você lembrar da palavra de Deus, chega algum momento que eles sentem saudade de uma coisa. Do que é? Da escravidão. Mas eles sentem saudade da cebola. Eles não sabiam que aquilo era escravidão em si. Eles sentem saudade da escravidão. Mas eles sentem saudade das cebolas do Egito, do que eles comiam lá. Porque o que tinha lá, poxa, eu tinha cebola, eu tinha batata, apesar de ser escravo, eu tinha coisa ali para comer. Era mais extraordinário do que ver o maná caindo do céu todos os dias para alimentar eles. Porque o maná era o mesmo gosto todos os dias. Porque o maná era a mesma quantidade todos os dias, suficientemente para alimentar cada um. Não vinha mais nem menos. O dia que eles tentaram guardar para o outro dia, no outro dia estava apodrecido. Era mais simples o maná. O sabor não era tão gostosinho do que quando eles comiam lá no Egito. Mas era mais extraordinário. Porque era um alimento que caía do céu todos os dias para alimentar eles. E o que eu quero te falar com isso? Porque na hora que eu falei, entendi tudo, Jesus. A passagem, quando os egípcios falam que estão com saudades da cebola do Egito, é a passagem do meu casamento. No dia do meu casamento, essa era a leitura. E quem celebrou meu casamento foi o Dom Devair. O Dom Devair um dia disse para mim e para o meu esposo Gleison: vocês sentirão saudades muitas vezes da cebola do Egito, mas não voltem, porque lá é um lugar de escravidão e vocês precisam caminhar para um lugar de libertação. Hoje o Senhor atualizava isso na minha história dizendo: Giovana, não volte para as cebolas do Egito, porque lá era só uma vida normal e eu quero te dar uma vida extraordinária, cada dia mais. Então eu voltei para tudo aquilo que o Senhor me perguntou, para todos os exemplos, e fui entendendo o como o extraordinário se revela. É claro que é mais fácil a gente ver o extraordinário na casa da Boca Rosa, que tem um aquário de tubarão dentro da casa. Que a estrutura da casa dela é a mesma do aquário de São Paulo. Aí você fala, caraca! O extraordinário vislumbra, né? Mas a gente precisa tomar cuidado com esses tipos de extraordinário, porque às vezes não é o extraordinário de verdade. É só grandeza. É só grandeza sendo manifestado. Extraordinário mesmo é o próprio Deus nascer numa manjedoura onde os próprios animais comiam, quando podia ter nascido em palácios. Ele escolhe uma manjedoura para fazer daquele lugar um extraordinário. Nós precisamos ter olhares que saibam desvendar o extraordinário. Porque se olharmos só para aquilo que é grande, o que é grande vai nos escravizar. O extraordinário, o extraordinário de Deus, ele precisa daquele olhar fiel, permanente, e que com você ficando com fidelidade ali, ele vai se revelando. Caía comida do céu todos os dias.
Eu não sei você, mas eu não vi ainda cair no comida do céu. Esse povo é que viu. Eu não sei você, mas eu ainda não vi terra que manda leite e mel. Esse povo é que viu. Eu não sei você, mas eu ainda não vi uma sarça que só queima e não se consome. Esse homem que viu. Eu não sei você, mas eu não vi o mar se abrindo e as pessoas passando no meio deles. E logo depois que elas passam, o mar se fecha. Esse povo aqui viu. O que era mais extraordinário? Ficar lá no Egito e viver as mesmas coisas todos os dias? O despertar do celular às 6 horas da manhã, o ir para o seu trabalhozinho. E engraçado que quando eles estavam naquela vida, eles estavam reclamando, né? Ai, porque está muito ruim, está muito sofrido. Tá bom, vai para outra terra. Aí chega lá no caminho, ai, porque está muito ruim, está muito sofrido. Mas o que você quer então, meu amado? O que você quer? Você quer que eu te abane? É tipo Deus olhando pra gente, né? Tá bom, Giovana, calma aí que eu vou te assoprar agora, que deve estar muito calor, né, tadinha? Eu vou te assoprar agora. Calma aí que eu vou descer da cruz, que tá muito pesada a tua vida, né? E vou te abanar um pouquinho aqui. Calma aí, que eu vou sair daqui. Ai, meu lado tá aberto aqui. Não, mas tudo bem, eu deixo o meu lado aberto para te dar um travesseirinho mais confortável, porque o seu travesseiro está muito ruim, né, tadinha? Não está conseguindo dormir. Puxa, o extraordinário já está diante dos nossos olhos todos os dias. É nós que queremos continuar vivendo na escravidão. E é óbvio que na escravidão eu não vou ver o extraordinário. Eu vou ver só o faraó no palácio dele, cheio de grandezas, e eu na minha vidinha de merda. E aí na oração, no dia de hoje, foi para Jesus. E eu quero de fato ter uma vida extraordinária. Porque eu já consegui ver e vislumbrar coisas extraordinárias demais. Mas se Deus está me pedindo para deixar mais cebolas e para continuar caminhando, é porque Ele quer me dar coisas mais extraordinárias ainda. Sabe o mané cair do céu? Deus quer me dar um maná. Sabe o mar se abrindo? Deus quer me fazer viver isso. Porque eu não estou vivendo isso, porque eu acredito que eu sou uma agente libertadora, porque eu estou em rumo à libertação. Ah, se Moisés viveu isso, eu não aceito menos não. Ô Jesus, vai ter que abrir o mar de algum jeito na minha vida aí. Porque ele viu o mar se abrindo, ele viu o maná caindo do céu, ele viu a sarça queimando, ele viu a nuvem que todo dia acompanhava aquele povo, mostrando que Deus estava com eles todos os dias. Moisés via Deus na tenda de oração. E você vai querer viver o extraordinário ou não? Sabe aquela coisa que talvez você sente mais saudades? É o que pode te escravizar. Deixa dessa saudade. Deixa da saudade da cebola e vai. Deus, Ele quer te dar mais do que uma vida normal. Ele quer te dar uma vida extraordinária. Ele quer que os teus olhos vejam o extraordinário. Contemplem o extraordinário. E sabe o que é o extraordinário? É uma vida de libertação, é um caminho de libertação. Quando você começar a tocar em outras almas, que a partir da tua vida, o teu testemunho começarem a ser livres, você vai ver como é extraordinário isso. Porque eu já vi isso, e eu falo, preço nenhum no mundo paga isso. Preço no mundo não paga. Carreira no mundo não paga isso aqui. O dia que você vê a libertação de Deus acontecendo naqueles que estão ao seu redor, mas também na tua história, de transformar Moisés, um cara normal, em um dos maiores homens da fé de todos os tempos. A transfiguração é o marco da revelação gloriosa de Deus. E quem está lá? Moisés, junto com Elias. Porque Moisés é
aquele que representa a lei. Nós precisamos estar em coisas extraordinárias. Você precisa estar em coisas extraordinárias. O teu nome precisa estar em coisas extraordinárias. Extraordinárias de verdade. O teu nome precisa estar nas transfigurações deste tempo. Se Jesus se transfigura neste tempo, você tem que estar do lado dele, como um sinal de libertação, um sinal de transfiguração. É você que tem que estar lá. Porque se um dia Moisés e Elias estavam lá, poxa Jesus, se você continua se transfigurando no tempo de hoje, mostrando a tua glória, eu tenho que estar aqui do lado falando, tá certo mesmo, é verdade? Dá para ser livre. Dá para ser livre. Não é possível que o Senhor transformou a Giovana, que era uma menina de tudo, que não valia um centavo em todos os sentidos, em uma mulher, em uma mãe, uma pregadora, uma esposa, e não transforma. Não é possível. Deus, Ele quer lhe dar mais do que uma vida comum. Ele quer dar uma vida extraordinária. Ele quer dar para mim mais do que uma casa comum. Ele quer dar uma providência extraordinária. E Deus não vai me dar uma casa, Ele vai me dar uma manjedoura. Obrigado, Jesus. Anota isso aí, que é profecia na minha vida. Deus não vai me dar uma casa, Ele vai me dar uma manjedoura. Porque Ele precisa nascer. Deus não quer te dar mais uma vida normal. Se você só quer uma vida normalzinha, vai procurar outro Deus. Porque esse Deus aqui gosta de nos dar trabalho. Porque Ele quer que a gente reveja o extraordinário. Amém? Amém. Fica de pé aí no seu lugar. E vamos rezar com isso agora. Eu não sei o que é que você sente mais saudades. Eu não sei o que é mais difícil você deixar. Eu não sei qual é a coisa qual que é o teu faraó que está diante de você. Eu só sei de uma coisa. Existe um Deus que é muito maior do que qualquer faraó. Existe um Deus que é muito maior do que qualquer limitação. Existe um Deus que é maior do que qualquer escravidão. E é com este Deus que você vai falar agora. É com este Deus que você vai clamar agora e pedir.